Você já não sabe mais como manter a harmonia no seu casamento. A sua esposa não te entende e você também não entende sua esposa. As suas conversas terminam em discussões sempre. Esse vídeo é para você. Shalom, eu sou a Lea. Eu sou Yosef. E você está no canal Shalom Bite. Os nossos sábios dizem: consumar uma união é tão difícil quanto a abertura do Mar Vermelho. Imagina só. Mas nós, nesse vídeo, quisemos trazer aqui uma dica especial para vocês. Fica até o final, porque até o final vai ter muita dica boa de nós que somos casados. Eu e meu esposo já faz 6 anos. Nós temos uma dica especial, dica que vem através de estudos dos nossos sábios. Dica de ouro. Sim, sim. E os nossos sábios dizem sobre como manter a harmonia no seu casamento. Isso. E agora eu vou revelar o segredo. E o segredo é as conversas no final do dia. Essa é uma dica fantástica para todo casal que quer realmente mudar o seu casamento, ter um casamento mais saudável. São as conversas que a gente faz no final do dia, quando a gente já está calmo. Mas como assim? Na prática, vamos explicar aqui para vocês como é que funciona. A gente vai falar da nossa realidade. Isso foi algo que melhorou, eu vou dizer, quase que 100% os nossos desentendimentos como casal, através dessa ação muito simples que qualquer casal pode fazer. Quando a gente tem um desentendimento, gente, isso é normal. Você se desentender com seu esposo é normal. Vocês são pessoas. Cada pessoa tem uma visão diferente, às vezes que se conflitam um com o outro. Nem sempre você vai pensar igual ao seu esposo, né? Ninguém é obrigado a ser igual a ninguém. São pessoas com, às vezes, pensamentos distintos. Então, às vezes, sim, vai ter algum desentendimento. Mas como resolver esse desentendimento? A gente sabe que de cabeça quente ninguém resolve nada, né? De fato, não funciona. Nós já passamos pelo que você também passa ou passou ou está passando, mas nós realmente entendemos que não resolve quando a gente está com a cabeça quente, quando a gente está ali, como se diz, com o sangue fervendo, né? A gente não consegue resolver nenhuma situação. Então, para que você não resolva com a cabeça quente, naquele momento que seu esposo ou sua esposa falar algo para você e tenha te desagradado, simplesmente, naquele momento, não responda a ofensa. Se você tiver ficado muito irritado com a situação, saia, vá para outro canto, um pouco distante, conte de 1 até 10, de 1 até 100, respire e apenas diga para ele: mais tarde eu quero conversar com você sobre isso, sobre essa situação. E no fim do dia, se você tiver filhos, quando os filhos já estiverem dormindo, que é outra dica que eu quero deixar aqui, um adendo, né, amor? De você não discutir na frente dos seus filhos. É complicado. Isso é totalmente prejudicial, tanto para você como seu esposo, que você vai estar envergonhando seu esposo, ou vice-versa, na frente dos filhos. E no judaísmo, né, na lei, na Torá, fala que nós não devemos envergonhar o próximo. E, além disso, você vai estar envergonhando seu esposo e os seus filhos vão estar vendo assim, um ambiente de contendas no lar, né? Isso não é nada saudável, não traz de forma nenhuma Shalom Bite para o seu lar. Então, quando os filhos estiverem dormindo, quer falar alguma coisa, amor? E, além disso, né, os filhos eles também acabam replicando futuramente aquilo que a gente faz, né? Aquilo que os filhos eles replicam aquilo que eles veem a gente fazer. Então, assim, é muito sério, realmente. Quando a gente teve esse despertar e conversar durante a noite, realmente até os nossos filhos mudaram, as atitudes deles mudaram. Porque eu entendo que muitas vezes na nossa imaturidade a gente não consegue ver isso como se fosse assim fora da bolha, né? Por fora. Mas quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a entender e ver a importância do que é uma criança receber algo de bom dentro da casa, a gente começa a ter esse tipo de atitude para que elas também sejam abençoadas, para que elas também tenham uma vida de paz. Sim, sim. Então vamos voltar aqui para o centro do vídeo, né? Para que a gente não comece a ir para outros assuntos, fale sobre educação de filhos e saia aqui do tema. Vamos falar sobre essas conversas no fim do dia. Então, quando seus filhos já estiverem dormindo no final do dia,
você vai ter uma conversa somente com o seu esposo e você vai relatar aquilo que te deixou desanimada, aquilo que você se estressou com ele, né, que te desagradou. E no momento que você estiver falando, o seu esposo não fala nada e vice-versa. No momento que for a vez dele falar, você também não fala nada, você apenas escuta. Quando nós escutamos a outra pessoa sem julgamentos, isso ajuda com que o outro sinta-se à vontade, para que ele possa desabafar e ele realmente sinta que é compreendido. Então, que você não fale por cima na hora que seu esposo estiver falando e vice-versa, que apenas você escute. Isso é verdade. Na prática, quando a gente está conversando, quando a gente deixa o outro falar, a gente até entende o que estava no coração da outra pessoa. Porque a gente abre esse momento para ser sincero. E nós somos casados, nós não temos o que esconder um do outro. Então, se nós somos servos do Eterno, nós não temos por que estar nesse momento mentindo um para o outro, ou enganando. Então, a gente conta mesmo. Aqui na nossa casa, a gente fala mesmo o que a gente está sentindo, tudo que aconteceu ali durante o dia que não foi agradável, mesmo que aquilo vá doer, e às vezes dói, mas a gente fala. E o outro aprende a escutar. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente não sabe escutar. Então é um momento realmente do casal parar, sentar com calma e um escutar o outro. E às vezes a gente está julgando dentro da nossa mente, julgando o outro sem saber exatamente aquilo que ele ou ela está passando, né? O que realmente ele estava pensando naquele momento que aconteceu aquele atrito, né? Mas na hora da conversa a gente entende, então foi por isso que ela falou aquilo, foi por isso que ele fez aquilo. A gente começa a entender e vai conversando e alinhando todas as coisas. Aproveitando aqui, eu já peço para você se inscrever no nosso canal, não deixar de compartilhar esse vídeo e os outros vídeos que você vem assistir no nosso canal. E também comenta aqui embaixo se você está passando por alguma situação como essa. Se você não está conseguindo controlar ali o seu casamento, se você está perdendo o controle do seu casamento, ou se você já está fazendo algo que também é parecido com o que a gente está fazendo, que está ajudando muito o teu casamento com relação à conversa entre os casais. Deixar para o final do dia, quando você já estiver calma, quando os dois já estiverem calmos. Léa, mas e se a discussão acontecer à noite? Se for naquela hora que tiver que conversar e eu estiver nervoso, não conversa, simplesmente não tenta resolver algo nervoso, com a cabeça quente, porque com certeza isso não vai dar certo. Fica com a mente tranquila primeiro, procura se acalmar, sair um pouco, arejar, pensar em outra coisa. Quando você tiver com a mente fria, aí sim você tem essa conversa. Segundo ponto, como a gente já falou aqui, deixar o outro falar livremente, sem você ficar querendo falar por cima, julgando. Quando o outro estiver falando, bico calado, boca fechada e só ouvido aberto para ouvir. O Eterno nos deu 2 ouvidos e uma boca com um propósito. Então, temos que estar com ouvidos atentos para realmente estar ali presente, ouvindo. E não já ouvindo, já formulando a resposta, mas ouvindo realmente com o ouvido atento, sendo ouvintes, né? Sabendo quais são as dores do nosso cônjuge. E último ponto, você procurar soluções. De nada adianta você pontuar, julgar, colocar culpados na situação. Isso não vai resolver a situação. Não. Achar o culpado não vai resolver. Qual é o ponto X dessa conversa? Você buscar soluções. Aquilo te desagradou, mas qual foi a causa desse desagrado? E você buscar uma solução nisso. Se você é uma pessoa que tende a ficar estressada pelo fato de chegar atrasado em algum canto, então o que é que você faz? Você procura a solução daquilo. Se você é uma pessoa que fica estressada com atraso, então qual é a solução? Você se organizar, se planejar antes, organizando tudo que você precisa organizar várias horas antes, fazendo um checklist do que você tem que sair. Nós aqui que temos filhos pequenos sabemos que na hora de sair são muitos detalhes. As rotinas, né? A rotina. Então, para que você saia na hora, chegue em um local antes da hora ou na hora prevista, é algo que exige planejamento, organização. Então, você buscar soluções e não buscar culpados. Esse é o X da questão dessa conversa que você vai ter com o seu esposo. E outra questão dessa conversa, né, amor, que foi algo que realmente mudou as nossas vidas, não é só você conversar quando ocorre um problema.
né? Você não esperar aquela questão da área da saúde, do remédio e da prevenção, da medicina que trata a doença e da medicina que trata a prevenção, né? O cuidado que se preocupa realmente com a saúde. Se antecipar, né? Isso, se antecipar. A gente se antecipar até a nossa Yetzer Hará, né? É até uma forma também da gente estar resolvendo esse tipo de problema, se antecipando a nossa Yetzer Hará. Yetzer Hará muitas vezes quer também nos enganar ali, e a gente se antecipando, já vendo que aquela situação vai nos trazer algum problema, a gente já começa a se antecipar e já conversa sobre aquele assunto. Às vezes aqui uma faíscazinha que sai, opa, vamos conversar sobre isso aqui mais tarde, né? Porque isso aqui pode gerar algo maior. Então a gente às vezes tem situações aqui que a gente já se antecipa, tanto comigo e com a Leia, quanto com os nossos filhos, né? Então a gente já começa, porque às vezes coisas externas podem afetar a nossa casa também, né? Não é só aqui dentro de casa, mas tem coisas externas que também afetam. E foi isso que de fato mudou o nosso relacionamento. Essas conversas quase que diárias, não vamos dizer aqui que é todo dia, né, amor? Porque a gente tá... Nem todo dia a gente não tem a mesma rotina, né? Mas sempre que a gente pode, nós encaixamos aí no final do dia, cerca de 20 minutos, por aí, por volta disso, uma conversa, mesmo que não tenha tido algo que nos tenha desagradado, mas conversar, a gente geralmente... Sobre o nosso relacionamento, né? Sobre o nosso relacionamento. Conversa. E nessas nossas conversas que nós estamos tendo agora, nós até estamos lendo junto um livro, que é esse aqui que fala sobre casamento, que é o Duo Eterno. Muito bom. Né? Muito bom, escrito pelo Rabino Simcha Kohen. Então, assim, são conversas que nós temos no final do dia, que é um momento, assim, que qualquer terapia, eu acredito, não se compara com a terapia de você ter uma conversa com o seu esposo, com a sua esposa, porque você está ali para ele está ali para você, para te ouvir sem julgamentos, né? E isso mantém, né, casamentos que são pessoas que são recém-casadas, que estão no primeiro ano do casamento. Eu sei que é uma fase assim de descoberta, que antes você não tinha a rotina com seu esposo de ver o dia a dia, de resolver pendências de casados, contas a pagar que vocês não resolviam. Então, o primeiro ano é um ano bem desafiador, que é um ano de descobertas. E os anos após o primeiro ano, que o casal já vai entrando meio que na rotina. Então, essa questão da rotina pode também atrapalhar um pouco o casamento, ao ponto de o casal cair mesmo na rotina, comum, né? Aquela coisa costumeira. Então, essas conversas também ajudam tanto casais que estão recém-casados, quanto os casais que já têm tempo, anos de casado, que eles vão ver que, às vezes, naquela rotina corrida do dia a dia, existem detalhes ali no seu esposo ou na sua esposa que, para ela faz questão, e para ele faz a diferença na vida dele, que você não observava pela correria do dia a dia, mas estando com o ouvido ali atento para ouvir o seu esposo, a sua esposa, você começa a perceber coisas que, nossa, eu não sabia que isso fazia tanta questão para ela, para ele. Não sabia, agora eu vou realmente me atentar a isso. Então é realmente você estar com o coração, com o ouvido aberto ali, procurando ter essas conversas sempre, periodicamente, com seu esposo, com a sua esposa. Tenho certeza que vocês praticando tudo isso que a gente falou aqui vai abençoar muito o casamento de vocês. Essas conversas, elas nos ajudam a entender a necessidade do outro. Às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue ver aquilo que o outro está precisando. A gente só observa muitas vezes o que a gente está precisando. Mas quando a gente conversa, a gente vê, poxa, a minha esposa está precisando disso. O meu esposo está precisando disso. Eu preciso ser mais calmo, eu preciso ser mais paciente, eu preciso ouvir mais, eu preciso tomar uma atitude em relação a tal situação. A gente vai aprendendo com essas conversas e vai mudando, de fato. É um processo, claro, é um processo, a gente vai aprendendo dia a dia, mas a gente começa a partir daí, e o nosso casamento começa a ter paz, começa a ter shalom. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo com mais conteúdos aí sobre Shalom Bait, família, matrimônio, educação de filhos, judaísmo. Espero que vocês estejam gostando desse novo formato do canal. Um grande abraço e shalom, shalom.